Salve canal Juscelino do Lírio, que alegria estar com você mais uma vez. Olha, são muitas as mães que me ligam, que nos procuram com a dúvida de como descobrir se seus filhos estão passando a usar drogas, se seus filhos estão envolvidos com pessoas que usam drogas, enfim, sempre surge essa dúvida. E aí me ocorreu a ideia de gravar esse vídeo e essa inspiração de compartilhar com você essa nossa experiência, dizendo dessas circunstâncias, situações que fazem com que nós percebamos que possivelmente nossos filhos estão usando drogas. É sobre isso que eu queria falar com você. E se você desde já dá um clique aí nesse joinha, dá um joinha aí e um clique nesse canal, compartilhe com outras pessoas, porque vai ser legal esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo sobre possibilidades de perceber, detectar se seu filho está usando ou não drogas. Um primeiro sinal clássico, onde acende um sinal amarelo, de que nossos filhos podem estar se envolvendo ou começando a se envolver com as drogas, é a mudança de interesses. Seu filho gosta de futebol, seu filho gosta de skate, seu filho gosta de joguinhos, seu filho gosta de games, e de repente, de uma hora para outra, ele abandona esse interesse, ou ele troca esse interesse e ele passa a desprezar esse interesse pelos hobbies que ele tinha, é de se acender uma luz amarela e perceber o motivo pelo qual. Pode ser que ele apenas esteja trocando, né? Meu menino, por exemplo, gostava muito de judô e em um certo momento transferiu o judô para uma outra realidade, para um outro esporte. Isso é uma troca natural. Mas se os interesses vão mudando abruptamente, é preciso ficar alerta e perceber pelo que ele está trocando o hobby. Será que é uma mudança de interesse natural ou se trata de um interesse por drogas que vai tirando dele o desejo de praticar aquilo que ele mais gosta? Pensa nisso. Um outro sinal que nos alerta e que nos deixa assim preocupados em relação a uma possibilidade, estou falando de possibilidades, tá, gente? Nós temos de ser inteligentes para perceber as mudanças naturais da vida e de circunstâncias que nossos filhos vão passando por elas. Mas uma coisa que nos chama a atenção é a mudança de comportamento dos nossos filhos. A questão da agressividade. Se seu filho passa a ter um comportamento agressivo de uma hora para outra, se ele passa a te responder agressivamente, ou se ele passa a reagir agressivamente em relação às pessoas que convivem e que se relacionam com ele, presta atenção e perceba qual o motivo da agressividade. Pode ser apenas hormônios que estão despertando ou que estão trabalhando neste adolescente, neste filho, mas pode ser também uma agressividade excessiva, que pode ser uma simples mudança de comportamento, como pode ser uma agressividade excessiva que faz com que o seu filho vá afastando e mudando de comportamento em relação aos seus, em relação ao grupo social que ele convive. Uma coisa muito importante, eu queria chamar a atenção para a possibilidade de nossos filhos estarem usando ou conhecendo as drogas. Uma é o gasto excessivo. Você sabe, em geral, mais ou menos, quanto que seu filho usa de dinheiro por mês, tem um dinheirinho, uma mesada, ou que você passa para ele, ou ele faz algum trabalhinho ali remunerado, algum parente o ajuda, enfim. Você sabe, se esse gasto mensal passa a ser excessivo, você precisa perceber e descobrir com que o seu filho está gastando, com que o seu filho tem, onde seu filho tem investido o dinheiro dele, ainda que seja um pouco dinheiro. E é preciso ficar atento para que você possa compreender e perceber os gastos excessivos do seu filho. Uma outra coisa que eu acho importantíssima
e que a gente não pode deixar de pontuar é a questão da troca de amigos, sabe? Nós temos os amigos novos e a gente segue a vida fazendo novas amizades todos os anos, todos os meses, mas também tem aqueles amigos antigos, aqueles amigos clássicos que nos acompanham sempre. Quando uma criança, um adolescente, abruptamente começa a trocar os seus amigos e até mesmo desfazer daquelas relações dos amigos antigos, é de se observar e de se preocupar, porque qual o interesse e o motivo desse seu filho. Isso não quer dizer necessariamente que seu filho fez uma nova amizade e que imediatamente ele já está se envolvendo com drogas e é preciso se desesperar. Eu estou dizendo para você que você precisa conhecer e saber quem são os amigos do seu filho. Uma boa dica é você se oferecer para levar o seu filho nos lugares. Então você leva nas festinhas, nos encontros, para ele participar das relações. Você participa, você conheça os seus amigos e traga para sua casa os amigos do seu filho. Seja amigo dos amigos do seu filho. Essa é a melhor dica. Tem 3 coisas que não tem como não observar as mudanças. A primeira coisa é a alimentação. Como teve alguma mudança na alimentação do seu filho, você conhece, você sabe como é o padrão alimentar do seu filho. Tem crianças que já comem pouco mesmo e as mães precisam ficar brigando com eles para que eles possam se alimentar direito e com os nutrientes necessários para um crescimento e um funcionamento normal. Outras pessoas já têm uma alimentação mais regular e não precisam de briga, mas você sabe como é o padrão alimentar do seu filho. Houve mudança nesse padrão alimentar? Como tem sido a alimentação do seu filho? Perceba isso e veja se teve alguma mudança. Se teve, pode ser, junto com outros sinais, pode ser um sintoma de que seu filho esteja se enamorando das drogas. Uma outra coisa é o padrão de rendimento escolar. Isso é clássico. O interesse pela escola, o interesse pelos estudos, o interesse pelas obrigações escolares. É preciso que você perceba, junto ao seu filho, como está o rendimento escolar desse. Isso é fácil e todos os pais responsáveis e amigos que têm essa cumplicidade e essa preocupação com o crescimento de seus filhos vão sempre ter esse olhar clínico, e já tem esse olhar clínico e esse olhar especial para o rendimento escolar de seus filhos. Um outro aspecto importante de se observar é o que diz respeito ao sono, a mudanças no padrão de sono do seu filho. Em média, não é para você se desesperar porque seu filho ficou sem dormir, assistindo um filme ou jogando até mais tarde. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de mudanças no padrão do comportamento do sono do seu filho. Se ele tem perdido sono, outra coisa importante de se observar é dilatação da pupila. Qualquer substância que, uma vez ingerida, ela vai produzir reações no cérebro, no organismo, no sistema neurológico desse adolescente, dessa pessoa. Então, é importante observar se tem dilatação da pupila, se tem agressividade, se tem mudança de humor, se tem mudança no padrão de sono. Essas coisas são importantes observar e, uma vez observadas dentro de uma análise clínica, numa análise criteriosa, numa análise sobre o prisma e sobre o olhar do afeto, você faz uma análise e aí sim você faz uma aproximação, uma intervenção com o seu filho, de maneira que você o acesse sem afastá-lo, sem repelir ele de você, mas que o acesse e consiga trazer para próximo de você de novo, oferecendo para ele o suporte e ajuda para que ele passe dessa dificuldade. Tem algumas drogas no Brasil e no mundo que são extremamente viciantes e que apenas o uso por uma só vez já torna a pessoa uma usuária e dependente dessa substância.
como crack, como oxi, como outras substâncias que nós conhecemos e que tem feito cativos tantas famílias e tantas pessoas. É preciso prestar atenção e olhar com amor esses sinais. São poucas dicas que nós oferecemos, mas são dicas assim clássicas e especiais para que nós possamos blindar e observar os nossos filhos, se eles estão sendo vítimas do assédio dos traficantes e das drogas, ou dos falsos amigos, ou das más companhias. Eu esqueci de falar do isolamento social. Logo quando a pessoa se enamora, isso acontece naturalmente. Sabe quando um jovem, adolescente, um amigo, se enamora e se apaixona por uma namoradinha e aí ele fica assim, como que isolado socialmente dos outros amigos e dá atenção maior para aquele relacionamento. Isso é natural, isso é normal do desenvolvimento das nossas relações. Acontece que se não tem namorada, se não tem um novo vínculo de afeto e a criança ou adolescente está isolado socialmente, é de se acender um sinal de alerta, um sinal amarelo, para que você investigue e perceba o motivo desse isolamento social. Pode ser que não tenha nada relacionado ao mundo das drogas, pode ser uma fase temporária, pode ser uma depressão, pode ser uma questão de identidade sexual, pode ser uma questão de relacionada a algum problema que seu filho está, mas de certa forma isso te chama a atenção para que você aproxime e seja qual for o problema, você o ajude a passar e a sublimar essa dificuldade momentânea que ele tem passado. Ficam aí essas dicas para que nós observemos de perto, com amor exigente, os nossos filhos. Sabe, eu queria te convidar para descobrir um novo olhar, um olhar sob outro prisma, uma outra perspectiva. Não nas perspectivas assim, que muita gente já diz sobre isso, já fala sobre isso. Meu filho está muito quieto, meu filho está muito parado, meu filho está ficando muito tempo dentro do quarto, meu filho perdeu a vontade de estudar, meu filho perdeu a vontade de interagir, meu filho... Então, muitas coisas podem levar a isso. Uma transição na faixa da adolescência, como também uma situação nova, uma circunstância nova. Por exemplo, esse tempo de pandemia é um tempo muito delicado, em que todo mundo foi pego de surpresa e a gente está assim, como que se adaptando a essa realidade, a esse tempo novo, a essas novas condições sociais e relações sociais que nós fomos obrigados a estabelecer. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos pensar a questão do uso das drogas e da possibilidade de seu filho estar usando a partir do prisma do mundo dos afetos. Olha, o mundo dos afetos é aquele mundo do abraço, o mundo da compreensão, o mundo do cuidado, o mundo do toque. Ninguém melhor que ninguém no mundo conhece o seu filho mais que você. É você quem conhece o seu filho. Se o seu filho pestanejar, se o seu filho fizer um movimento de cabeça, eu tenho certeza que você já sabe o que ele precisa e o que ele quer. É desse mundo que eu estou falando. E nessa vida corrida que nós levamos, essa vida de trabalho, de tarefas, essa vida de muita correria, nós acabamos por ir engolindo assim essas relações, esse mundo dos afetos, e nós vamos como que, desculpa eu dizer, mas consumindo também os nossos afetos nesse mundo consumista que nós vivemos. Quero dizer que é preciso estabelecer esse vínculo ou restabelecer esse vínculo com o mundo dos afetos, e a partir desse contato da afetividade, eu não estou falando de sentimentalismo, eu estou te falando de você passar a mão na cabeça do seu filho todas as vezes que ele quer fazer uma coisa. Eu estou falando de um amor responsável, de um amor exigente.
você entendeu o que eu estou falando. Falando de um amor exigente e um amor que um amor exigente é um amor que oferece afeto na medida certa, mas que também oferece limites. Porque o pai que ama corrige o seu filho, diz a Bíblia. O pai que ama corrige, não corrigir no sentido de bater ou no sentido de violência, mas no sentido de oferecer limites para que esse filho compreenda que ele precisa, ele tem as margens até onde ele pode ir e até onde ele pode chegar. Dessa forma, eu queria dizer para vocês assim, que o fato de muitos filhos, sobretudo adolescentes, procurarem fora essa segurança afetiva, é porque, eu não estou acusando você, isso é um dado estatístico, é porque muitas vezes nós estamos assim, transferindo, lembra daquele vídeo da transferência? Eu sempre volto nele. Nós estamos transferindo a responsabilidade de dar afeto dos nossos filhos para outras pessoas. Transferimos para as escolas, transferimos para os padrinhos, transferimos para as pessoas, transferimos para outras pessoas, mas é nossa a responsabilidade de construir esse vínculo de afeto com eles para que eles se sintam seguros. Olha, o pai da menina, moça, o pai da menina que vai crescendo, tem de pôr a menina no colo, tem de ter essa relação de afeto, de amor, tem de abraçar e beijar essa menina, ela tem de se sentir amada, tem de se sentir querida, tem de se sentir única, ainda que tenha mais irmãs, ela tem de se sentir única, porque quando ela se sentir segura e quando ela sentir afeto, vão até aparecer oportunidades de queda, oportunidades, as ofertas estão no mundo, para todo lado, todas as esquinas, mas a partir da hora ela vai se lembrar que ela não precisa desta segurança oferecida pelo mundo das drogas, porque ela tem na sua casa a segurança. São inúmeros os motivos que levam um adolescente a buscar droga, pelo desafio, pela descoberta, pelo fato da transição, pela circunstância em que ele vive, as pessoas com que ele vive, os lugares em que ele vive. Mas isso não é motivo também, porque nós conhecemos muitas pessoas que cresceram em comunidades onde o tráfico está assim, extremamente desenvolvido, mas que as pessoas estudaram, cresceram, viveram e venceram na vida, mesmo estando ao lado da sua casa uma boca de fumo, ou um bar, ou um pancadão, enfim, e até mesmo os traficantes, porque eles são inteligentes, eles percebem que aquela pessoa é diferenciada e que aquela pessoa luta e trabalha pela vida, e eles respeitam, porque eles também são humanos e inteligentes, eles percebem o movimento das coisas. Estou dizendo isso para você, para que você cuide dos seus. Mamãe sempre dizia que minha avó contava para ela que filho, você tem de ter eles, você tem de estar sempre sentindo o cheiro deles por perto, sabe? Você tem de saber onde seu filho anda, com quem seu filho está, com quais pessoas ele tem se relacionado. Muitas das vezes nós liberamos e mandamos nossos filhos para festas e tudo. Então é importante, você tendo a oportunidade, que você vá buscar, que você marque horários, que você marque limites. Olha, pai, deixa eu ir na festa, na casa de fulano, tá? Saiba o endereço, saiba onde que é. Você tem que estar sentindo o cheiro do seu filho a todo momento, percebendo o cheiro. O pai e a mãe é como que essa situação que você tem de sentir o cheiro deles por perto a todo momento. Se o cheiro afasta um pouquinho, você tem de saber onde está, para que pelo cheiro você consiga estar. E esse cheiro tem de ser um cheiro agradável, de afeto, de amor, de cumplicidade. Tá? Outra coisa que eu queria dizer para você, e pode ser uma dica importante também, de prevenção, é que você estabeleça com seu filho uma relação de franqueza e de confiança.
de maneira que seu filho possa contar para você absolutamente todas as coisas, das coisas mais simples, corriqueiras que aconteceu na escola, no grupinho dos amigos, quanto das coisas graves, das coisas trágicas que aconteceram, para que ele não tenha medo de você, mas pelo contrário, para que ele tenha confiança de que você vai estar do lado dele, defendendo, corrigindo, exigindo, colocando limites, mas do lado dele para apoiá-lo, para ajudá-lo no que for preciso. Nossos filhos têm de acreditar em nós, nossos filhos precisam acreditar em nós, precisam ter confiança em nós. Se você mente para o seu filho, fica muito difícil de você exigir verdade dele. Então é preciso que você seja honesto, seja sincero com ele, e você vai ter um retorno de confiança, de cumplicidade do seu filho. Fica aí uma dica, mais uma dica, para que nós percebamos a mudança de comportamento de nossos filhos.